tem coisas na vida, querido, que a gente tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria para fazer, e tem coisas que tem que ter inteligência e sabedoria para não fazer. Por quê? Nós estamos no momento da igreja, no mundo, em que nós estamos cometendo dois erros muito simples. Nós estamos espiritualizando aquilo que é natural. Por exemplo, você chega em casa hoje e come uma feijoada bem gorda, mas bem gorda mesmo, sabe? Focinho de porco, nariz de porco, pé de porco, rabo de porco, tudo que você imaginar, bastante paio, bacon, couve, porque tem que ter a couve, tem que ter o verdinho, né? Porque a couve vai dar o equilíbrio, a laranja, né? Que é para dar aquela, né? Só para tirar o peso da consciência, um abacaxi, né? Bastante Coca-Cola, né? Aquela coisa que é, enfim, umas 2 pratadas dessa. Isso por volta de umas 10 da noite, vai dormir. Aí você vai ter um pesadelo, não vai? Aí você acorda de madrugada e coloca assim no grupo: irmãos, tive um pesadelo, peço agora que entre em clamor, porque o inimigo está furioso. Eis que Satanás se levanta sobre a terra. Estamos espiritualizando o que é natural. Comeu demais, querido, vai dar pesadelo, entendeu? Por outro lado, estamos naturalizando o que é espiritual. Sabe aqueles homens de hoje em dia, que estão meio em dúvida? Aí dia 8 de março, você não sabia se dava parabéns, se não dava. Você falava, e agora, né? O que eu falo? Aí aquelas mulheres que você fala assim, e agora? Te dou parabéns, porque eu não sei mais se é mulher, se não é. Mas nós olhamos para aquilo e falamos o quê? Ah, é normal, né, gente? Afinal de contas, é natural, é normal. Nós pegamos o que é espiritual e estamos naturalizando. E aquilo que é natural, nós estamos espiritualizando. Isso é uma doença da igreja dos últimos dias. Aquilo que é para ser espiritual, nós achamos que é normal, e aquilo que é normal, nós queremos espiritualizar. Dentro dessa linha de raciocínio que eu quero que você acompanhe comigo nessa noite, eu intitulei esta pregação, por favor, Paulo, coloca aqui para a gente, com o seguinte título: Oração não muda a colheita. Ó, forte, hein? Fiquei até arrepiado agora. Então, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Um texto escrito pelo homem muito sábio, Salomão, onde ele está dando conselhos ao seu filho, e no versículo 7, ele diz assim: adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Vamos ler juntos nessa versão aqui? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Pai, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos pela tua palavra, sempre rica, sempre forte, Senhor, cheia de graça e de verdade, pronta a discernir em nós todos os nossos pensamentos e o nosso entendimento. E eu peço que o teu Espírito Santo continue a falar e a ministrar em nosso coração aquilo que o Senhor já preparou e já dispensou dos altos céus para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O que tem faltado muito aos nossos corações, e eu já tenho dito isso aqui já há algum tempo, e tem faltado para a igreja de Cristo e para a humanidade como um todo, é inteligência em nossas atitudes, sabedoria na hora de fazer as coisas. E falta para o cristão, porque a gente, como eu disse, a gente espiritualiza tudo, ou naturaliza tudo. Por que a gente espiritualiza ou naturaliza? Porque falta sabedoria, falta entendimento, falta inteligência de olhar para uma situação e compreendê-la através do discernimento bíblico e espiritual, se é algo espiritual ou se é algo natural. Eu já falei aqui que às vezes nós olhamos para uma situação e a gente fala assim,
isso é coisa do diabo. Quantos já tiveram situações como essa? Ou já passaram, ou já vivenciaram situações como essa? Ou até mesmo você já entrou em situações como essa? De chegar e falar assim, ai, olha, isso aí é coisa do inimigo. Eu fico imaginando Satanás, às vezes, está lá comendo a pipoquinha dele, assistindo Netflix, e fala, eu? Tô aqui de boa, assistindo minha sériezinha, que tem nada a ver com isso. Tô de fora dessa. A Belinha já veio. Não tem nada a ver com isso, tô aqui tranquilo. Porque a gente terceiriza a responsabilidade, porque nos falta sabedoria. Nos falta entendimento de situações que são corriqueiras, de situações que são muitas vezes atitudes e semeaduras nossas, e achamos que a colheita é responsabilidade terceirizada. Só que a Bíblia vai nos dizer, como diz aqui no 4, versículo 7, que a melhor coisa que nós podemos fazer é adquirir sabedoria. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Olha que outro texto legal, Tiago 1, 5, fala assim, aquele que quer ou que busca sabedoria, peça que a todos dá. Ué, mas não tem uma divisão? Não, nós tem que ter uma divisão, porque quando o pastor Manuel pede sabedoria, com certeza Deus dá mais, não dá? Dá, não dá? Hã? Claro que não! O texto diz assim, quem busca sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente, a todos. Não há segregação de sabedoria vinda da parte de Deus. Não há filhos prediletos. Não, veja bem, para o pastor Manuel, ele recebe porção dobrada de sabedoria. Há aqueles que buscam mais, só isso. Essa é a diferença não está em Deus, em quanto que Deus derrama, está naquele que mais busca. Quanto mais eu buscar sabedoria da parte de Deus, mais Ele vai derramar sabedoria sobre a minha vida. Quanto menos eu busco, menos eu recebo. Não é a máxima que nós já cansamos de ouvir aqui? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, isso serve para sabedoria. Quanto mais eu busco, mais sabedoria. Quanto menos eu busco, menos sabedoria. Se eu não buscar, nenhuma sabedoria. Então, a Bíblia trata isso de uma maneira muito clara, que é só nós buscarmos que nós teremos. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aí Salomão fala, olha, quer saber de uma coisa? Se tem uma coisa que nós precisamos buscar no Senhor, é a sabedoria. Busque a sabedoria. Busca ela com desejo, com paixão. E vai dar tudo certo. Vai ser tudo muito lindo. Só que a falta de buscar isso faz com que a gente pense que quando vem uma dificuldade ou vem um problema, no caso da colheita, a oração vai mudar tudo. Quando vem um problema, não, agora é só orar que resolve. Não vai resolver. Quando a gente faz aquele check-up anual de saúde, todo mundo aqui faz, certo? Ou deveria fazer. Aí quando vem aquele problema de uma gordurinha a mais, do colesterol a mais no sangue. Deus, eu vou orar. Ô Pai, Tu que és inefável, abre agora as correntes sanguíneas, placas gorduras, sai agora. Vai funcionar? Vai funcionar? Não vai. O que eu tenho que fazer? Me exercitar. Eu tenho que tomar um remédio, tenho que fazer um tratamento. É uma consequência óbvia, porque por que eu estou com aqueles problemas? Talvez por causa da minha alimentação, que gerou algo no sangue. É a diabetes, é a pressão, é qualquer outro tipo de situação. Então, engraçado, né, que para as coisas da saúde a gente entende isso, né? Para as outras coisas a gente acha que não, a gente acha que é o inimigo que se levantou contra a gente. Se tem qualquer coisa assim, é o inimigo que está se levantando. Já falei isso aqui, né? Eu não sei quando que foi que o inimigo se sentou. Não tem mais cadeira no inferno, viu, gente? Se quiser vender cadeira no inferno, não tem mais não. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Para a gente caminhar aqui essa noite, a Bíblia trata de 4 formas de sabedoria para a gente entender como que é mais fácil a gente viver. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Se você não quiser abrir, eu vou lendo aqui para você. Capítulo 11, o versículo 14, ele diz assim:
Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Sem uma liderança com sabedoria, o povo, a nação ou uma instituição qualquer, ela cai. Ter conselheiros lhe garante segurança. Onde que a sabedoria habita? Um dos lugares que ela habita é dentro dos conselhos. Por que a gente age errado? Porque nós não pedimos conselho. Quando eu não busco conselho, eu não recebo sabedoria. Eu vou ler de novo o texto. Sem uma liderança de sabedoria, sem uma liderança sábia, o povo ou a nação cai. Ou seja, se não há um conselho, se não há uma unidade, se não há pessoas conhecedoras com sabedoria para nos orientar, para nos aconselhar, eu não tenho segurança. Por que a gente comete muitos erros? Porque não pedimos conselho. Aí eu não peço conselho para ninguém, eu simplesmente vou e faço. Aí quando dá errado, o que eu falo? Quando dá errado eu faço o quê mesmo? Eu peço oração. Só que se eu tivesse pedido um conselho antes, talvez eu não teria feito. Então, quando eu vou lá e faço errado, aí eu falo assim, poxa vida, agora que deu errado, pastor, ora por mim. Por quê? Porque deu errado. Aí eu digo para você, a oração não muda a colheita. Se você tivesse pedido um conselho antes, talvez a colheita teria sido diferente. Eu, como pastor Manuel também, pastor José Luiz está aqui hoje com a gente, e você pode perguntar para qualquer pastor, já passou várias vezes pela mesma situação, de pessoas que chegam para a gente e nos comunicam de ações, nos avisam, ai pastor, estou fazendo tal coisa, fiz tal ação, comprei tal negócio, olha, tomei tal atitude, o que o pastor acha? Nada. Vai achar o quê? Você está só me avisando. Você não vai perguntar o que eu pensava antes de você fazer. Você está só me comunicando, certo? Então tá bom. Então legal. Força aí. Vai em frente. Aí quando dá errado, aí procuram a gente de novo. Então, pastor, sabe o que é? Lembra daquele negócio lá que eu fiz? Então, é que deu errado, que ele está pedindo para o pastor estar orando pela gente. Eu vou te dar um conselho. Agora, antes de você fazer. Se você fizer isso, eu vou falar para você assim, não, pode deixar. A hora que eu entrar no carro, eu vou dizer para a Fran, vou orar não. Porque a oração não muda a colheita. Quantos estão entendendo isso? Com todo amor, em nome de Jesus. E, querido, quando você é inteligente, você aprende com o seu próprio erro. Mas quando você é sábio, você aprende com o erro do outro. Então, eu estou trazendo um exemplo de fora, aqui para dentro, para que você aprenda com a falha de alguém. E você fala assim, peraí, eu preciso pegar isso como exemplo, para que eu não cometa o mesmo erro, com sabedoria. Poxa, mas como é que eu vou pegar conselhos sábios? Hoje, glória a Deus, a nossa igreja trabalha com discipulado. Se você tem um discipulador, uma discipuladora, fala com ele. Peça um conselho, peça uma ajuda. O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Por inúmeras vezes, às vezes o irmão Ed me chama no WhatsApp e fala assim, a gente está pensando, ele fala assim, a gente está pensando em ir para o Rio final de semana, né, irmão? Ele fala, está pensando em ir para o Rio final de semana. Às vezes, ali eu sinto que não é para ir, mas eu falo assim, caramba, tem certeza, irmão Ed? Tem, então a gente está pensando em ir. Mas eu sinto que nós estamos pensando, ele está esperando uma resposta minha. E eu falo assim, olha, irmão, conversa com a irmã Ione, vamos orar, vamos interceder, porque eu estou sentindo que não é para ir, ele está sentindo que não é para ir, a gente fica ali, e eu vou orando, eu falo, Deus, do nada ele fala assim, não vamos mais. Eu falo, por quê? Não sei, fui pegar o almoço, a mulher do refeitório falou, você vai para o Rio? Vai não. Está entendendo, querido? Um conselho de sabedoria muda toda uma história. Está entendendo em nome de Jesus? A mulher do refeitório que não tem nada a ver com a história. Ele nem comentou, ele comentou comigo, não foi com ela, mas eu estava aqui orando. Ai, Deus, Jesus, manda um ET de Varginha lá para falar com ele. Faz com que a química, que ele crie uma fórmula e a fórmula diga, não vá.
Deus é Deus, querido, duvida não. Deus é Deus. Você fez uma mula falar, querido, eu não duvido mais nada. Então entenda que a hora que você procura um conselheiro, pede uma ajuda, você pode ter algo de sabedoria que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu dia. Então não dê passos sem pedir conselho, isso é bíblico, isso é bíblico. A palavra de Deus fala assim, olha, antes de você cometer uma atitude, antes de você fazer alguma coisa, pergunte, peça ajuda, tudo bem? Pergunte para alguém, procure, no conselho há sempre sabedoria. Outro lugar em que a sabedoria habita, aqui mesmo em Provérbios capítulo 11, o versículo 12 diz assim, é falta de bom senso desprezar o próximo. Olha o que diz aqui, ó, a pessoa sensata permanece calada. Querido, só entre nós aqui, aprende a ficar quietinho, que a gente fala demais, né? Eu costumo dizer, meu pai sempre me ensinou isso, né? Que nós somos senhores do silêncio e escravos do que falamos. Então aprende a ficar quieto. Ó, vou te dar um exemplo disso, já até citei isso aqui também. Como é que diz aqui? Quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. Na minha versão diz que o sábio, a sabedoria habita no silêncio. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos queria, quem não queria se aparecer diante de Jesus? Usar alguém que estava na mídia, alguém que estava na alta sociedade. Quem que não queria tirar uma selfie com Jesus Cristo e falar hashtag tamo junto? Todo mundo queria. Então, quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos fala assim, ó, tá todo mundo aí falando que você é o Cristo, que você é filho de Deus, que você vai derrubar o templo e vai reconstruir em 3 dias, e Jesus está lá. Não, porque estão falando, e aí Pilatos vai, e Pilatos volta, e ele vai de novo, e aí, você não vai falar nada, porque o povo está falando, e aí, o que você tem a dizer em sua defesa? Aí Jesus fala, tu dizes, Pilatos. Acabou o assunto. Quando você é sábio, deixa que os outros falem por você, você não precisa falar nada, fica quieto, fica de boinha, fica de boa. Eu fico imaginando Jesus assim, pensando, né, Pilatos, estou precisando ir ali morrer, tem como você agilizar o processo? Estou precisando ir ali na cruz, tem um povinho aí que eu estou precisando morrer por causa deles, dá uma agilizada, é que eu não estou com tempo para ficar aqui não, tem como você dar uma agilizada aí? Então fique em silêncio. Se você procurar aquela pregação minha daqui, que eu falei sobre De Volta para o Futuro, essa semana eu desabilitei os comentários, de tanto xingamento que eu levei. Mas eu desabilitei porque a Fran pediu para eu desabilitar, porque eram xingamentos pesados. Me chamaram de gay esses dias. Você é uma bicha louca, seu gay. Não tem jeito. Porque, olha, eu tentando imaginar a cabeça da pessoa. As pessoas entravam naquela pregação achando que ia ver o filme. Oi? Querido, vai no Netflix, querido. Você está vendo lá Pastor Alexandre Santos, entre aspas, De Volta para o Futuro, Batista Monte Sinai. Você está achando que você vai ver um filme ali? Não, é isso mesmo? Aí começaram a me xingar. Aí eu só ia excluindo, por mim eu deixaria. A Fran falou assim, não, exclui, porque não tem que dar ibope ou audiência para pessoas que não têm educação. Eu falei, bom, por mim eu deixaria, mas já que você falou, então eu vou excluir. Aí, quando foi essa semana, tinha mais uns 4 xingamentos, ela falou, olha, sabe o que você faz? Desabilita os comentários dessa mensagem, porque é desnecessário. Eu falei, tá bom. Aí, porque, não que ela mande em mim, tá? Não quero que você... Né? É só uma questão de, assim, que ela, educação, pediu, e eu fui lá e tirei, né? Então, eu desabilitei os comentários, né? A pregação minha lá da Igreja Batista da Lagoinha, foi um cara lá embaixo que escreveu assim, a sua mensagem é fútil. Aí eu fui lá, sabe o que eu fiz? Curti. Porque lá não tem como apagar, né? Porque eu curti. Então, querido, você responde, né? Sou eu que determino como que eu vou reagir às coisas. Jesus que determinava, o sábio guarda o silêncio.
Ele ficou quieto. Tá bom, Pilatos, agiliza aí, cara. Jesus, quando está na cruz, um dos ladrões fala assim para ele: ei, você não é o Cristo? Desce daí. Vai, salva a você mesmo e salva a nós também. Aí você lembra o que Jesus falou para ele? Jesus olhou para ele, você lembra o que diz lá no texto? O que ele disse para ele? Jesus olhou nos olhos daquele ladrão e falou o que mesmo? Hã? Nada. Nada. Eu acho que ele falou assim, querido, tem coisas que não vale a pena falar. A sabedoria é ficar quieto. Eu imagino que Jesus pensou assim, destrua agora, depois. Acho que ele pensou assim, se tu soubesse para onde tu está indo, daqui menos de 10 minutos tu vai estar num lugar que tu vai lembrar dessas palavras, sabe de nada. Então guarda o silêncio, a sabedoria habita no silêncio, guarda ela com você, fica quieto, não tente justificar aquilo que você não fez. Olha, eu digo uma coisa para você com tanta tranquilidade, eu ouço tantas coisas e falam tantas coisas de mim a meu respeito, porque a gente que está exposto que eu digo, a gente está aqui, nosso culto é gravado, você pode olhar lá, tem várias coisas que falam, que comentam, às vezes no Facebook, em tudo quanto é lugar, no Instagram, querido, se você for dar atenção a tudo que falam de você, você não vive, Outra coisa, Provérbios, versículo 8, capítulo 8, aliás, se você estiver acompanhando aí, só voltar uma página. Provérbios 8, versículo 12. Ele diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar conhecimento e discernimento. O que é prudência? Prudência é a capacidade de você calcular os riscos de uma atitude que você vai tomar, ou de uma decisão que você vai tomar. Quando nós estamos construindo aqui, há tantos anos, nós já ouvimos de tudo. Porque vai demorar muito, porque a gente não sabe até quando vai, não sabe como é que funciona. Mas a prudência, o que é? Agora mesmo, na passagem de ano, nós tivemos uma reunião aqui e nós falamos sobre coisas que precisávamos fazer. E a palavra da tesoureira foi assim: traga-nos o orçamento para sabermos quanto precisa ser gasto, para nós vermos quanto temos em caixa, para sabermos se dá para fazer. Sabe como que é o nome disso? Mão de vaca. Não. Prudência. Isso chama-se prudência. Está entendendo? É você saber o que você precisa, quais são os riscos que você vai correr antes de realizar uma atitude. Não sai fazendo. A falta de prudência vai fazer com que você realize coisas que lá na frente você vai falar assim: pastor, ora por mim porque deu ruim. Só que oração não muda a colheita. Se eu não for prudente nas minhas atitudes, se eu não guardar o silêncio e falar demais, lá na frente eu vou ter que colher coisas que eu não deveria estar colhendo, porque eu não guardei silêncio, porque eu não fui prudente na hora de fazer. Tem um texto bacana, depois você lê na sua casa, em Lucas, não vai dar tempo de ler aqui, Lucas capítulo 14, que Jesus está falando sobre o preço, o custo de ser um seguidor de Cristo. E lá ele usa 2 exemplos. Um deles é justamente a construção. Ele fala assim: quando alguém começa a construir uma casa, a edificar uma casa, e não tem dinheiro suficiente para terminá-la, as pessoas vão rir dele. Então não comece a construir algo que você não tem condição de terminar. Seja prudente, calcule, depois você faz. Aí ele usa um outro exemplo: como alguém sai para ir para uma guerra e não sabe o que vai acontecer lá. Você cai no meio de um tiroteio e fala: era guerra, eu não sabia. Eu estava achando que era piquenique. O povo está atirando em mim aqui. Ué, você não sabia que era uma guerra, que era um contra o outro, e você atira, ele atira em você? Você chega lá na frente de batalha e fala: estão atirando em mim. Ué, mas você está numa guerra. A guerra um atira no outro. E vence quem ficar vivo. Vai dizer que você não sabia que era assim? Então calcule o custo, calcule o preço, seja prudente. Quando falta prudência, quando você não calcula os riscos, as atitudes que você está tomando,
a colheita vai ser complicada, e aí a oração não vai mudar a colheita. Porque são dois princípios iguais, e o princípio é imutável. A oração gera resultado, como a semeadura também gera resultado. Aquele que planta, colhe, o que não planta também colhe. Agora, aquele que ora também colhe, agora a oração não vai mudar a colheita. Jó, capítulo 28, ele vai dizer onde está a sabedoria. Porque nós falamos que a sabedoria ela habita no meio dos conselhos, a sabedoria ela está no silêncio, a sabedoria exige prudência. Mas aí eu te pergunto, onde que nós vamos obter a sabedoria? Porque inteligência todo mundo tem. É algo que vem de fábrica, está em você. Conforme você vai estudando e vai se informando, você vai adquirindo inteligência. Tudo bem? Tranquilo. Inteligência é só estudar, irmão. Qualquer que seja a sua área, você fala assim, nossa, os médicos são muito inteligentes, né? São, eles estudaram medicina. Os advogados são inteligentes, sim, estudaram direito. Assim como os engenheiros são inteligentes, assim como o pessoal de comunicação é inteligente, assim como qualquer área é inteligente, porque basta você estudar. Se você estuda, você se torna uma pessoa inteligente. Tudo bem? Basta ler. Se você é alguém que... mas eu não fiz nenhuma faculdade, mas você é alguém que gosta de ler, toda pessoa que lê muito é alguém inteligente. Você entende isso? Inteligência não está atrelada à formação acadêmica, está atrelada ao você desenvolver o seu intelecto. Porque intelecto está em nós. Jesus tinha 12 anos de idade, e as pessoas se surpreendiam com a sua inteligência. Está lá na Bíblia, só você ler que você vai ver lá. Nossa, ele faz milagre com 12 anos. Não. Os doutores estavam surpresos com a sua inteligência. Então, onde nós vamos adquirir a sabedoria? Porque a inteligência todos nós temos. Aqui em Jó, no capítulo 28, a partir do versículo 12, ele diz assim: mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os viventes. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino, coral e jaspe. Não se compram a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo. Onde, afinal, está a sabedoria? Onde está o entendimento? Versículo 21, está escondida dos olhos de toda a humanidade, nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. 22, a destruição e a morte dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Versículo 23, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la. Onde que está a sabedoria? Em Deus. Querido, se tem um povo que tem acesso direto à sabedoria sobre a face da terra, é o povo de Deus. E se tem um povo que sofre sobre a face da terra por ausência de sabedoria, é o povo de Deus. Expliquem-me isso. Se tem um povo sobre a face da terra que vive atrás de campanhas, é um povo de Deus. Se existe um povo sobre a face da terra que vive sofrendo, quem que é? É o povo de Deus. Se tem um povo sobre a face da terra que vive com dores, com lamentos, passando por provas, é o povo de Deus. Como? Às vezes a gente tem que se perguntar algumas coisas, né? Como? Se está à nossa disposição, se o dono da sabedoria é Deus, e nós somos o povo a quem chamamos pelo nome de Deus. Hoje eu falava para os alunos ali, quem nos chama de evangélico, de crente, protestante, não é a Bíblia, é a revista Veja, é a Folha de São Paulo, é a Globo, é o Estadão. A Bíblia nos chama de filhos. Então você não é crente, você não é protestante, você
é evangélico, você é filho de Deus. Como que o filho de Deus, aquele que tem a sabedoria, vivemos de uma forma tão alienada a ela, tão distante dela, tão longe daquilo que está à nossa disposição, porque o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, é quem tem, e diz assim: aquele que quer, peça a mim que eu dou liberalmente. A gente tem que se perguntar essas coisas às vezes, para poder entender e compreender o porquê que nós vivemos tão sem sabedoria, e tomamos decisões tão erradamente, e depois quando colhemos a consequência, eu vou pedir oração, para ver se a oração muda a minha colheita, e a oração não vai mudar. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, sejamos sábios em tudo o que fazemos, em toda nossa ação, em todas as nossas atitudes, que em nome de Jesus Cristo, você peça a Deus sabedoria, para que você não venha colher aquilo que você plantou de errado. Então, como que eu faço para não plantar errado? Seja sábio. Peça conselho antes de fazer. Pergunte antes de agir. Fique em silêncio, não fale demais, guarde no teu coração. Mas como que eu faço para que eu não tome decisões erradas? Seja prudente, calcule. Faça as contas, vale a pena? Qual que é o custo da minha decisão? Quanto isso vai custar para mim, para minha família, para o meu bolso, para a igreja, espiritualmente, emocionalmente? Quanto que isso vai custar? Seja prudente. E outra, tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida aos pés do Senhor, jejum, oração, leitura bíblica, devocional, leia livros que falem de Deus, leia literaturas evangélicas, cristãs, livros que te edifiquem, leia a Bíblia, venha à igreja, participe dos cultos, não venha assistir o culto, venha participar do culto, venha celebrar ao Senhor, venha ser igreja, e cresça na graça, na sabedoria e no conhecimento do Espírito Santo de Deus, e as tuas decisões serão sábias. Simples, é muito fácil, porque está à nossa disposição, está mais na nossa mão do que a gente imagina. Só que a gente vê o ímpio prosperando muito mais do que a gente, com atitudes mais sábias do que a gente. Fala assim: nossa, como que eles conseguem fazer aquilo e a gente não? Eu acho que eles devem ter uma Bíblia lá para eles. Eles falam assim: caramba, né? Vamos fazer umas coisas que esses crentes não fazem aí. Deixar de espiritualizar aquilo que é natural e de naturalizar aquilo que é espiritual. Não adianta ficar devendo no banco, aí catar a toalhinha do pastor agora e passar lá na porta do Bradesco. Se você fizer isso, querido, o máximo vai acontecer, você pode ser preso. Está lá agora, passa na toalhinha lá, e não vai falar que a toalha é minha. Me inclua fora dessa. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Tudo bem, irmãos? Eu quero que essa palavra seja completada pelo Espírito Santo no seu coração, amém? Fique em pé no seu lugar e nós vamos orar. Eu quero que Deus, que Ele complete, que Ele fale, que Ele te dê decisões sábias em nome de Jesus. Que Ele não confunda a tua mente. Que na hora de tomar decisões, você peça conselhos mesmo, não precisa ter vergonha não. Procure pessoas que você confie, pessoas que você acredita, pessoas que amam você, pessoas que tenham conhecimento em determinadas áreas, né? Não adianta você pedir conselho para quem não entende nada daquilo. Se você falar para mim assim: pastor, o que o senhor acha? Toma ou não toma a vacina da febre amarela? Não tem nada disso, querido. Pergunta para a irmã Rose, né? Para a irmã Vera, que são enfermeiras, eu não vou poder te ajudar com isso, né? Não faço a menor ideia. Mas e o macaco? Eu não faço ideia, deixa o macaco lá, coitado. Pergunte para pessoas que podem te aconselhar. Procure pessoas que entendam do assunto. Sabe? Se você tem algo no teu coração, guarda com você, não sai falando demais não, segura aí. Segura. Deixa Deus trabalhar na tua vida de acordo com a vontade dEle, com calma. Seja sábio no agir. Peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria para todas as coisas em nome de Jesus, amém? Nós vamos encerrar esse culto. A cantina funciona? Vou chamar o pastor Zé Luiz aqui para fazer essa oração, para encerrar esse culto, oração poderosa, oração do fogo, no manto. Depois dessa oração, quero que você dê um abraço no seu irmão,
e vai na paz, querido, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de decisões sábias, tá? E seja sábio, que esse exemplo que eu te dei agora sirva como sabedoria. Fala assim, caramba, eu vou ser sábio, vou aprender com isso. Vou aprender nas minhas decisões, a não tomar decisões erradas. Porque oração não muda a colheita, querido. Você vai colher do mesmo jeito. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Queridos irmãos, estamos distantes, mas o nosso coração permanece aqui. Estamos ali com a nossa família, mas estamos ali principalmente servindo a Deus. Ainda hoje estava conversando com o pastor Manuel Ferreira, o nosso professor, não é? E professor de tantos que estão por aí hoje fazendo a obra do Senhor, ganhando almas. O quanto ele foi importante, quanto coisas tão simples que ele falou para a gente, está fazendo a diferença na vida de tanta gente ali naquele Nordeste. Estamos ali pela graça de Deus, influenciando vidas pela palavra, e até o final do ano também estamos concluindo a construção de uma igreja lá para a honra e glória do Senhor Jesus. E tudo isso é fruto do que Deus, Ele tem feito aqui nessa igreja, já fez nesta igreja, está fazendo e vai fazer muito mais. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos colocar em tuas mãos as nossas mentes, Senhor, o nosso coração, e pedir ao Senhor que pelo poder da sua palavra, a nossa vida seja influenciada, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre por excelência, que o Senhor seja o nosso conselheiro, que tu, ó Pai, esteja sempre à frente de tudo quanto fizermos, à frente de toda decisão que tomarmos. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor nesta noite, pela tua poderosa palavra, transforma as vidas, Senhor Jesus Cristo, que estão neste bairro carentes do teu evangelho, que cada cristão nesta noite que ouviu esta palavra, se sinta tocado a mover, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, uma grande onda do evangelho por onde passar. Senhor, esta vila, este bairro precisa do teu evangelho. Estas vidas precisam conhecer o maravilhoso Cristo que reina nesta obra, o maravilhoso Jesus que está transformando vidas e milhares de vidas, Senhor Jesus Cristo, nesta nação brasileira. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela maravilhosa festa que nos proporcionaste, e em nome de Jesus louvamos e agradecemos pelo teu poderoso evangelho, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.